Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio aqui do quadro Bruno Reage, que eu venho aqui, faço reacts de carteiras de youtubers, analistas, investidores em geral, que vocês colocam aqui a sugestão nos comentários. Então hoje, mais um vídeo aqui trazendo para vocês um react a um canal que vocês sugeriram nos vídeos passados, tá? Inclusive, uma das razões que eu faço esse quadro aqui, além de, claro, trazer mais opinião para vocês, e lembra, aqui a gente está falando da ideia do investimento e não da pessoa. Não tô nem aí com a pessoa que está fazendo o vídeo. Se eu concordar ou não com a pessoa, não tem nada a ver com a personalidade dela, você entende? Tem a ver com as ideias. Então aqui eu faço um vídeo para discutir as ideias. E aí hoje, tá, vocês deram a sugestão nos vídeos passados de fazer desse canal aqui, ó, que eu quero até compartilhar com vocês. Legal, calma aí que bugou minha tela. Esse canal aqui, ó, que chama O Assalariado Investe. Eu não conhecia esse canal, é um canal pequeno ainda, 7.31 mil inscritos, tem 53 vídeos, ele começou há pouco tempo. E olha só que interessante isso daqui, tá? O nome dele é Eduardo, ele tem 23 anos, ele é trabalhador, né? Ou seja, ele carteira assinada, CLT. Ele atua atualmente como peão na área de produção de uma fábrica, tá? E ele compartilha aqui a carteira de investimentos dele. Ou seja, muito legal. Mostra uma outra realidade, às vezes, de pessoas que estão não empreendendo e sim trabalhando como carteira assinada. Ou às vezes tem gente que é estudante. Enfim, é muito legal isso daqui. E aí é uma forma também que eu gosto de fazer esse quadro para ajudar canais menores, beleza? Não ganho nada com isso, gente. Não ganho nada com isso. Se você me perguntar, Bruno, o que você ganha fazendo um vídeo divulgando um canal menor? Nada, não ganha nada, beleza? Se o cara crescer o canal dele, vai estar lá, a grana dele e tudo mais. Mas eu acho que é legal, beleza? Eu gostaria que tivessem feito isso por mim no passado, beleza? Então tô aqui, se vocês quiserem dar uma passada lá, o canal dele chama Assalariado Investe. O pessoal falou Assalariado Investidor, né? Por isso que eu pesquisei aqui, mas é O Assalariado Investe. A gente vai ver esse vídeo aqui, tá? Que é o vídeo mais recente dele, da carteira dele, do primeiro aporte de julho. Então eu espero que vocês gostem. Lembrando, nunca vi, primeira vez. Não necessariamente eu tenho que concordar com o que ele vai fazer aqui, tá? Eu vou fazer a minha análise sincera. Se eu achar que é merda, a decisão eu vou falar que é merda. Beleza? Se eu achar que é bom, eu vou falar que é bom também. Exatamente como eu faço em todos os outros vídeos. Beleza? E lembrando, aqui é uma questão de debate de ideias, ok? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vou colocar na velocidade 1.5 aqui para ser mais rápido, né? Porque eu falo demais também, senão o vídeo vai levar 3 horas. Primeiro aporte de julho. Hoje é aquele dia em que eu pago o boleto. E lembrando também, tá? Antes de tudo, não sabemos ainda qual que é o método que ele segue. Mas se você quiser aprender o meu método de investimentos, que foi baseado também na história, em como que a história nos trouxe bons resultados, tá na tela o básico que funciona e o link também na descrição. Beleza? Então vamos lá. Boleto mais importante do mês, o boleto para o meu eu do futuro. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, vem o meu compromisso com a construção de patrimônio. E o valor que eu vou investir nesse primeiro aporte do mês é de R$ 1.500. Meu objetivo sempre foi aportar... Pô, já é uma carteira relativamente grande aqui já de valor, né? Vamos ver quanto tempo, será que a gente consegue ver? Mais de um ano tem a carteira, tá? Dá pra ver aqui pelo Investidor 10. Mas, poxa, quase 100 mil. 100 mil é uma marca super importante, tá? Pra chegar. Pelo menos R$ 1.000 por mês, mas felizmente nos últimos meses tenho conseguido reforçar um pouco mais. E como sempre, tudo isso vai ser feito aqui na prática, direto na corretora. Sem promessas milagrosas, sem atalhos, só constância, disciplina e visão de longo prazo. Bora investir. Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam muito bem-vindos ao canal O Assalariado Investe, onde eu, um simples CLT, compartilho minha carteira pessoal publicamente com vocês aqui no YouTube e também mostro minhas experiências nessa jornada rumo à independência financeira. E aqui na minha carteira vocês podem observar que meu patrimônio atual está em R$ 94.625, ou seja, com esse aporte de hoje eu vou estar chegando em mais ou menos R$ 96 mil, bem perto do 100k, pessoal. Olhando para os proventos recebidos nos últimos 12 meses, o valor é de R$ 3 mil. A variação da minha carteira de investimentos está positiva, galera, com 15%, e a rentabilidade da carteira também positiva. Uma coisa importante falar, tá? Já vou pegar esse gancho aqui. Algumas pessoas podem comentar, pô, mas com quase 100 mil de patrimônio investido, por que só 3 mil de dividendo? O yield dessa carteira não tá baixo? Olha a alocação, pessoal. Tá? Ele tem aqui 31% da carteira dele em tesouro direto, renda fixa. Ele tem mais 9,73% em renda fixa. Então ele tem, na verdade, um pouco mais de 40% da carteira dele focado em renda fixa. Então é claro que os proventos vão ser menor. Mas aqui é como ele gosta de investir. É o método dele. Bruno, você faria sim 40% da sua carteira em renda fixa? Eu não. Como eu falei, eu sigo o método básico que funciona. Que historicamente trouxe resultado para uma carteira de aposentadoria. Mas não quer dizer que uma carteira que tenha outros ativos não seja bom. Ele também tem esse viés longo prazista, tá? A renda fixa, a verdade é que ela paga bem hoje, que ela está pagando bem hoje, e é um componente da carteira dele que mesmo com esse movimento de mercado recente que nós tivemos de queda forte em ações, por exemplo, especialmente ações previdenciárias,
a carteira está positiva em termos de variação. Não estou nem falando da rentabilidade, não. Tô falando da variação, que é simplesmente um menos o outro aqui. Tá? Muito por conta dessa renda fixa que paga bem e que ela é mais estável mesmo. Especialmente aqui a parte do Tesouro Direto. Vamos ver se ele vai mostrar isso tudo, beleza? 31%. Dando uma passada aqui pela evolução do meu patrimônio, podemos ver que o gráfico só sobe, né? Graças a Deus. E passando o mouse aqui no mês de julho do ano passado, podemos observar que eu tinha um patrimônio de 68 mil reais. E agora, um ano depois, eu tenho quase 30 mil reais a mais de patrimônio. Será que evoluiu? Agora eu entrei aqui na aba da consolidação do patrimônio para mostrar para vocês como que está cada tipo de ativo na minha carteira. E o Tesouro Direto, ele continua tendo a maior representatividade atualmente, com 31%. As ações vêm logo atrás, com 26% da carteira. Os fundos imobiliários, com 24% da carteira. Renda fixa, caixinha do Nubank, com 9% da carteira. E por último, os ETFs, com 8%. Agora, passando ativo por ativo da minha carteira, começando pelas ações, que eu tenho 5 ativos, um valor total atualmente de R$ 24.814. Minha carteira de ações está positiva, com uma variação de 7%. E a rentabilidade, que considera a variação das cotações como os proventos recebidos. Caraca, cara, ele comprou Porto Seguro a um preço excelente, cara. Excelente preço que ele comprou Porto Seguro. Foi antes do pessoal perceber, né, a tese de Porto, que era uma tese também de crescimento, tudo. Foi excelente, tá? É uma excelente empresa, Porto Seguro. Não julgo, não acho que tá errado, não. Comprou de uma forma muito boa, tá? Um preço muito bom, tem uma rentabilidade bastante interessante, tá? Não tem necessariamente o melhor dividendo possível, mas aqui um ponto importante. Olha o yield on cost. A diferença do yield para o yield on cost. Você me perguntar, Bruno, comprar Porto Seguro agora é uma boa oportunidade? Em termos de preço teto, não. Não é uma empresa que está conseguindo te trazer um bom dividendo frente ao preço atual. Mas quem comprou o 28, ela é considerada uma boa empresa para carteira previdenciária? Claro que é, olha o yield on cost dele. Essa é a ideia de você também procurar pelas empresas quando elas estão a preços cada vez mais atrativos. E você, às vezes, comprar uma tese que não necessariamente pague um bom dividendo hoje, mas que pode pagar no futuro. Aí seu yield on cost vai melhorar. Para quem me conhece, faz o link aí com a Eletrobras. E no final do dia, isso que eu tô falando para vocês, e as ações que ele escolheu aqui, ele segue o básico que funciona dentro das ações, né? Se você for pensar. Que são ações que têm possibilidade de dividendo, ações que trazem um histórico de boa lucratividade e que conseguem pagar dividendos ao longo do tempo. Vamos ver o que ele vai falar de cada das ações, daqui a pouco eu comento. Está em 66%. E as 5 ações que eu tenho na carteira são essas daqui, pessoal. Começando pela Porto Seguro, que eu tenho 35 ações. Essa é uma empresa que eu gosto bastante, eu queria ter mais dinheiro investido nela, porém ela tá com uma variação positiva aqui, pessoal, de quase 100%. Isso mesmo. Meu preço médio é de R$ 28 e no momento que eu gravo esse vídeo ela está sendo cotada a 56. E aí com esse preço esticado fica difícil aumentar a posição. Eu sei que dificilmente vai chegar a R$ 28. Eu concordo, tá? Eu não aumentaria a posição nesse preço mesmo. De novo, só que R$56 é demais, então eu prefiro aproveitar outras oportunidades, é por isso que eu não tô aumentando minha posição lá. E a próxima ação que eu tenho aqui em carteira é do setor de água e saneamento, a Sanepar. Eu tenho 712 ações e ela está com uma variação positiva de 34%. A terceira ação é do setor de energia, a ISA Energia, que eu tenho 191 ações e atualmente ela está com uma variação negativa de 1,83%. Próximo ativo da minha carteira de ações é a Klabin, que eu tenho 866 ações e ela está com uma variação negativa de 4,69%. E a quinta e última empresa da carteira é o Banco do Brasil, que eu tenho 434 ações e no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com uma variação negativa de 5%. Aqui na carteira... Olha, vamos só voltar aqui um comentário rápido, tá? Gosto das escolhas dele, não acho que são empresas ruins, eu só faria uma coisa diferente. Como a carteira dele de ações tem poucos ativos, e ele escolheu aqui um banco, uma elétrica, uma empresa de saneamento, uma seguradora e uma empresa de commodity, a empresa de commodity eu trocaria. Eu colocaria aqui uma Petrobras. Primeiro, preço atrativo, dividendo muito melhor. Tá? A Klabin ela é uma boa empresa, mas ela é uma empresa que não paga um bom dividendo, tá na tese de crescimento dela, mas tá muito de lado há bastante tempo. Então você não tá muito... em termos de retorno total, a gente não tá vendo muito retorno, a verdade é essa, tá? Mas, de novo, se o cara tem uma tese de longo prazo e tudo mais, não é uma empresa ruim. Mas eu acho que hoje em dia seria mais eficiente para a carteira dele, até para aumentar os proventos, tá, recebidos. Ele tem aqui uma Petrobras na caixinha de commodity em vez da Klabin. Perceba que ele separou dessa forma, né? Pelo menos eu tô enxergando assim. Uma empresa de cada setor best, vamos dizer assim, né? E aí aqui em commodity eu gosto muito, falo isso muito no básico que funciona também, tá? De você ter commodity, boas empresas de commodities, te ajuda também a potencializar os seus ganhos de dividendos e também de patrimônio. Eu trocaria aqui Klabin, sinceramente, por Petrobras, tá? Mas não necessariamente é uma obrigação, mas eu faria isso. Ações, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com uma variação negativa de 5%. Aqui na carteira de fundos imobiliários, atualmente eu tenho 8 ativos, um valor total atual de R$23 mil e uma variação negativa de 1%. Passando por cada fundo imobiliário da carteira, começando aqui pelo HGRE11, que eu tenho 20 cotas, é um fundo de tijolo, do segmento de lajes corporativas. Tenho também 3 cotas do KNCR11, que é um fundo de papel. Esse é um fundo imobiliário de qualidade, mas que eu não tenho tanto dinheiro investido por conta do preço sobre valor patrimonial dele, que não fica abaixo de 1. E isso me atrapalha a aumentar a posição nele, mas assim que eu
Não necessariamente acima de... É aquilo que eu gosto de falar. Não necessariamente algo acima do valor do patrimônio quer dizer que não é uma boa oportunidade. Não é o caso específico desse fundo, tá? Tô falando de forma geral. Mas eu acho que vale, às vezes, a pena. Eu sempre gosto de falar assim, você prefere, às vezes, pagar um pouquinho mais caro em algo de muita qualidade ou pagar um pouco mais barato, ou um pouco de desconto em algo meio ruim? Na minha ótica, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro em algo que é de muita qualidade. Se for esse o caso com a NCR, acho que vale a pena trazer uma análise um pouco mais aprofundada disso, tá? Eu não ficaria muito preso assim, tá acima do valor do patrimônio, eu vou esquecer. Ou tá abaixo, eu vou comprar. Não necessariamente, né? Eu não conheço muito difícil, vocês sabem disso, tá? Não é a minha especialidade aqui. Eu nem acho que faça sentido você ter na carteira. Tá? Eu não teria esses FIIs que ele colocou. Mas eu sei que algumas pessoas gostam de investir no mercado imobiliário e usam os FIIs para isso. No mercado imobiliário, eu prefiro os REITs nos Estados Unidos, como eu explico no básico que funciona. Mas não dá para eu dizer para ele que ele está errado. Tem gente que gosta de investir em fundo imobiliário. A questão aqui, para mim, é quais são os FIIs que você tem, se está fazendo uma boa diversificação dentro da carteira. E aparentemente ele está, né? Se você for olhar aqui, tem fundos de tijolo, tem fundos de papel, aí tem fundo dentro dos fundos de tijolos, tem diferentes segmentos, né? Então tem shopping, tem lajes, tem logístico aqui com XPLG. Eu acho que isso é interessante. Montando uma carteira de fundo imobiliário assim, você mitiga bastante o risco, tá? E são 8 ativos. Até pro ponto de vista do patrimônio dele total, acho que é interessante sim. Ver esse PVP aqui abaixo de 1, eu vou encher o carrinho. Próximo fundo imobiliário que eu tenho aqui em carteira é o MXEF11, que eu tenho 187 cotas. Mesmo motivo do KNCR11 também, que eu não tô aumentando posição nos últimos tempos, tá acima de 1 PVP. Tenho também 47 cotas do fundo de tijolo XPLG11, do segmento de logística, indústria e galpões. 462 cotas do fundo ALZR11. 33 cotas do fundo de tijolo XPML11. 390 cotas do HFOF11. Esse fundo eu já comentei em outros vídeos, eu vou vender, só tô esperando subir. E o oitavo e último fundo imobiliário da carteira é um fundo de tijolo também do segmento de shoppings, o VISC11. Agora, passando aqui na aba de ETFs, que eu tenho apenas um ativo, que é o IVVB11, e atualmente eu tenho... Gosto do IVVB11, mas eu sempre falo pro pessoal, hoje, gente, é muito, muito simples de você investir direto lá fora. É muito simples. Bruno, mas eu já vi que tem vídeo que fala que o IVVB11 é melhor, porque você vai pagar menos taxa, o imposto, não sei onde. Eu entendo, mas lembra sempre da importância de você diversificar o seu capital. Você tem que ter o seu capital diversificado. Você tem que sair dele só do Brasil. Você tem que ter um capital que é dolarizado de fato. Isso é muito mais importante, na minha opinião, do que você fazer uma mísera conta assim, aqui a taxa, o imposto. Porque não é mensurável você ter o seu dinheiro diversificado em outro país. Só que isso é muito importante, especialmente para uma carteira previdenciária. Então, eu gosto do ETF, ok. Não invisto lá fora, Bruno. Tem IVVB11, então. Mas é tão simples de você investir lá fora, é tão rápido. E se você usar a Quantifury, que o link está na descrição, que é a corretora que eu uso para investir lá fora, você paga 0 de taxa, não tem spread no câmbio. É muito barato de investir. É só você mandar a grana, você faz Pix, não paga spread, não tem corretagem. E você investe direto lá fora, você tira o seu capital aqui do Brasil. Tá? Eu acho que isso aqui acaba sendo super interessante. E eu faria nessa mesma visão. Eu teria essa exposição a S&P 500, que é, de forma indireta, o que o VB11 faz, né? Porque ele ainda está no Brasil, mas ele se expõe aí ao SPY. Ao SPY não. Ao SP500. SPY é o ETF lá fora que se expõe ao S&P. Eu gosto. Isso ajuda muito a carteira. Perceba como a proteção de capital, assim, uma exposição dolarizada ajuda. Sempre interessante. Gostei. Eu tenho 20 cotas desse ETF a um preço médio de R$240 e no momento que eu gravo esse vídeo está sendo cotado a 382, ou seja, uma variação positiva de 59%. E atualmente o valor total que eu tenho nesse ETF é de R$7.588. E agora, galera, para finalizar aqui os ativos da minha carteira, estamos aqui na parte de renda fixa, começando pelo Tesouro Direto, que eu tenho 3 títulos. O primeiro título é o Tesouro IPCA mais 2026, que eu tenho um saldo atual de R$19.756. Quem acompanha o canal já deve ter ouvido eu falar sobre esse título, que eu investi todo o patrimônio que eu tinha quando eu estava começando os investimentos. Primeiro ano investindo, eu guardava dinheiro em banco digital, e todo o dinheiro que eu consegui nesse primeiro ano, eu coloquei nesse título. E está até hoje na minha carteira. E é claro que isso não foi nada inteligente, mas ano que vem já tá aí, já eu vou resgatar. O próximo título do Tesouro é o Tesouro Selic, que é aquele investimento padrão com liquidez diária. Atualmente eu tenho quase R$9.000 lá. E para quem não sabe, esse é o dinheiro da venda das ações que eu tinha em carteira. Antes eu tinha 11 ações em carteira, eu vendi 6, deu mais ou menos R$18.000. Como e desses 18 mil, né? Talvez um caixa de oportunidade, que é legal também, tá no lugar certo. Já realoquei mais da metade de volta para as ações que eu mantive na carteira. Enquanto eu não realocar tudo de volta para as ações, vai estar aqui no Tesouro Selic me rendendo juros. E o terceiro e último título é outro Tesouro IPCA, só que esse 2035, que eu tenho um pouco mais de R$1.200. E aqui na parte de baixo, pessoal, renda fixa é a caixinha do Nubank, 100% CDI. Eu tenho um valor total atualmente lá de R$9.200. E como sempre, antes de investir, estou aqui na planilha de rebalanceamento de carteira,
carteira, que quem acompanha o canal já conhece, já sabe como que eu utilizo ela, mas para quem é novo, eu vou explicar resumidamente. Aqui está toda a minha carteira lá do Investidor 10. A diferença é que eu utilizo essa planilha para não ficar perdido na hora de investir. Então, rapidinho, para vocês entenderem, a renda fixa, peso atual, 41%, peso ideal, que é o peso que eu e Eduardo defini, 30%. Ou seja, a planilha está me mostrando aqui para tirar 10 mil reais. Agora eu vou pegar outro tipo de ativo aqui, as ações, peso atual, 25%, peso ideal que eu e Eduardo defini, 35%. Ou seja, a planilha me pede para aumentar a posição, aumentar R$ 8.522,14. Outra coisa interessante da planilha é que todos os ativos de renda variável aqui, as ações, fundos imobiliários, ETFs, todos têm o preço atualizados automaticamente. A única coisa que eu altero aqui é a quantidade. É legal essa planilha. A única... Eu não sei se ele vai comentar isso, eu gosto de falar antes, né? Mas a única coisa que eu diria é, por exemplo, aqui, por exemplo, né? Banco do Brasil, na posição dele, tá mandando ele tirar. Eu não venderia, né? Eu não sei se ele venderia. Eu não faria esse rebalanceamento vendendo, né? Por quê? Porque aí você corta pela raiz o que você tá querendo acumular, que são as ações. O que eu simplesmente faria é, cara, eu tenho mais do que eu deveria em Banco do Brasil? Tá mandando aqui eu vender? Bom, eu só não vou aportar então, né? Eu vou aportar nas outras empresas. Mas também cuidado, muito cuidado, com essa questão de apenas olhar para o peso ideal e peso atual e só fazer essa decisão com base na planilha. Não sei se é assim que ele faz, tá? Eu tô antecipando aqui, não tô falando dele exatamente. Mas é importante que, por exemplo, imagina que você tem um negócio na sua carteira que começou a cair muito e que você percebeu e falou assim, mesmo com essa queda não é uma oportunidade não, o fundamento piorou, tive que rever meu preço teto e tal. A planilha por si só não vai saber disso. Então ela vai cair muito, né? Vai ficar muito longe do peso ideal e ela vai começar a falar para você aportar. Se você seguir cegamente assim, às vezes você toma uma decisão errada, que é como se falava, esqueci quem falou essa frase, que é regar as ervas daninhas ao invés de regar aquilo que realmente faz sentido, entendeu? Só fazendo esse paralelo aqui com vocês. Eu gosto desse tipo de planilha, mas não pode ficar preso nela. Dos ativos quando eu faço um aporte. E falando em aporte, nesse retângulo amarelo que eu coloco o valor que eu vou aportar, que vai ser de R$ 1.500, e aqui vocês podem ver que aparece dois valores de patrimônio, né, o valor da carteira e o valor pós-aporte. E aqui embaixo podemos ver que a planilha me permite investir R$ 770 em fundos imobiliários e R$ 9.000 nas ações. Então é claro que a maior parte desse montante de R$ 1.500 vai para as ações. E como que vai ser hoje? Eu vou comprar uma cota desse fundo imobiliário aqui, o XPML11, que a planilha me permite investir mais ou menos R$ 100, e vou comprar também uma cota de outro fundo imobiliário, que é o VISC11, que a planilha me deixa investir R$ 119. E o dinheiro que sobrar... Pessoal, se vocês tiverem um comentário sobre os FIIs, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Tem muita gente que manja de fundo imobiliário aqui, que assiste o canal. Então, se você souber aí, tiver algum comentário, esse fundo é bom, esse aqui é ruim, ele tem que tomar cuidado, coloca aqui, porque vai que depois ele assista o vídeo. Pessoal, que vai ser mais ou menos uns R$ 1.300, eu vou investir tudo em Easy Energia, que a planilha me permite investir R$ 2.268. Vocês acabaram de ver na prática como essa planilha tão simples me auxilia nos aportes. E se você não utiliza nenhuma ferramenta para rebalancear a sua carteira, tem um vídeo específico aqui no canal sobre essa planilha, onde eu disponibilizo ela gratuitamente para você baixar. E agora, como vocês podem ver na tela, já estou no site da corretora que eu utilizo para realizar os meus investimentos, que é a Rico. E em saldo disponível, vocês podem ver que o valor que eu vou aportar hoje já está aqui, R$ 1.500. E o meu patrimônio aqui na Rico, pessoal, como vocês podem ver, mesmo somando com os R$ 1.500 que eu vou aportar agora, ele mostra esse valor inferior ao Investidor 10, né? Que lá vocês viram 94 mil e aqui vocês estão vendo 87 mil. E isso acontece porque aqui na Rico não é contabilizado os R$ 9.000 que eu tenho na caixinha do Nubank. Dito isso, vamos ao que interessa, comprar mais ativos e aumentar o patrimônio. E agora, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou aqui no Home Broker. Legal, a carteira dele aqui não é uma carteira pública, quer dizer, é uma carteira pública, mas ela é uma carteira total. A carteira é toda dele, aparentemente, né? Isso é legal também, porque ele mostrou todo o patrimônio. Eu, por exemplo, não mostro minha carteira total aqui, tá? Primeiro por questões de segurança e segundo por questões de que antes de eu ter o canal eu já investia. Então a ideia da carteira pública do canal é fazer junto com o pessoal. Mas de qualquer forma, independente disso, é legal o que ele mostra aqui. E o primeiro ativo que eu vou comprar é o XPML11, vou comprar apenas uma cota desse fundo imobiliário, que é o que a planilha me permite comprar. Então, como vocês podem ver, eu já coloquei o ticket dele aqui no livro de ofertas, ele está sendo vendido... Bom, acho que agora ele só vai comprar, né? Ele só vai comprar agora. Enfim, gente, eita, quase caí aqui. O que eu poderia dizer da carteira dele? Gostei, tá? Gostei. Crítica, assim, do ponto de vista de tomar decisão, nenhuma crítica. Eu acho que ele faz o jeito correto. É mais um ponto só que eu trouxe ali da questão da planilha, mas ele não falou se ele faz dessa forma que eu trouxe a hipótese, né? Eu tava falando de uma forma bem mais geral. Gostei da carteira, apesar de novo, eu não faria igual a ele, né? Eu não teria tanto uma porcentagem tão grande assim em renda fixa, mais ou menos 40% da carteira. Não teria os fundos imobiliários, teria mais ações, teria um pouco mais os ETFs, especialmente olhando lá para fora, em termos de percentual, porque eu prefiro seguir como eu acredito que é o básico que funciona, tá? Mas não tá errado, muito pelo contrário, é legal desse tipo de quadro aqui que a gente consegue ver várias opiniões e várias carteiras.
Então, nada a criticar, assim, tipo, nossa, alguma coisa muito errada que eu acho que eu não faria de nenhuma forma, que chamaria atenção, como alguns outros vídeos eu acabei chamando aqui. No caso dele, não. Então, meus parabéns, sinceramente, eu gostei. Não tenho nada a criticar, não. Achei bom. Fica o convite para vocês passarem novamente lá no canal dele, tá? Dá um apoio lá, dá um like, se inscreva, acompanhe os vídeos, não custa nada, beleza? E eu acho que todo mundo ganha com isso. Quanto mais canais a gente tiver aqui, melhor para o investimento no Brasil como um todo, tá? Às vezes o pessoal fala, um canal não pode falar do outro porque é concorrente. Eu não vejo dessa forma não, gente. Eu acho que é todo mundo um complemento. A verdade é essa, beleza? Não se esqueça também aqui, ó, de passar no Básico que Funciona, tá o QR Code aí na tela, beleza? Também tá o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais, sem compromisso. Dá uma lida lá só, beleza? Um abraço, valeu, falou, fui.